Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o último evangelho na parada do tempo comum, antes da quaresma, que vai se iniciar amanhã, antes da quarta-feira de cinza. E o tempo comum vai parar, porque vem a quaresma, depois o tempo pascal, e enfim o tempo comum retorna novamente. Então, se você não fez propósitos da quaresma, faça propósitos de oração, de jejum e de esmola, de fazer algo em favor dos mais pobres e necessitados. E então, faça esse compromisso de renunciar a algo durante esses dias da quaresma até o sábado santo, de fazer alguma oração que você não faz, de ir mais à missa, rezar o texto de Nossa Senhora, de renunciar ao que você gosta, de dar mais esmola aos pobres. Faça esse propósito hoje, para que você inicie amanhã, quarta-feira de cinza, a quaresma, nesse tempo penitencial de conversão, de retorno ao Senhor. Então, neste último evangelho antes do início da quaresma, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo é o nosso Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis do cumprimento do vosso dever. Cai alerta a cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho hoje está em São Marcos, capítulo 8, versículo 14 ao 21. Marcos 8, versículo 14 ao 21. O Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu-os e disse-lhes: por que discutis que não tendes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? Responderam-lhe 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: como é que ainda não entendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nosso Senhor havia se retirado do meio dos fariseus, porque eles vieram para discutir com Jesus, e Jesus foi para outra margem, e Jesus diz aos seus apóstolos para terem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, que no caso, o único evangelho que coloca também Herodes é Marcos. Mateus coloca os saduceus e Lucas só cita mesmo os fariseus. Marcos ainda coloca o fermento de Herodes. Herodes é o primeiro
anticristo, que a gente pode dizer que é o primeiro que combate contra Cristo, porque mandou matar as crianças, porque não aceitava outro rei que não ele, e morreu os santos inocentes. É o primeiro que se levanta contra Cristo. E o fermento dos fariseus é a hipocrisia, como cita o evangelista Lucas, é a doutrina perigosa dos fariseus, e é disso aqui que Jesus está falando. Só que os discípulos, os apóstolos não compreendem, não conseguem associar o que nosso Senhor está dizendo a eles, porque tem os corações insensíveis, e eles começam a falar. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar o pão, só tinha um único pão na barca, e Jesus, quando fala isso, acautelai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes, eles comentam entre si que era por não terem levado o pão. E nosso Senhor, percebendo tudo o que nosso Senhor fala, por que discutis, porque não tendes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido, tendes, pois, o coração insensível? E Jesus aqui vai repreendendo a incompreensão dos apóstolos, e Jesus até fala: ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolheste seu de pedaço? Eles responderam 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos de pedaço levantastes? Eles responderam 7. Então Jesus aqui cita as 2 multiplicações do pão. Então vamos nos atentar em algo. Jesus é o pão da viva, vive presente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Ele próprio se dá alimento a nós na Eucaristia. Jesus é relatado nos evangelhos que fez 2 multiplicações de pães. E essas multiplicações de pães prefiguravam a Eucaristia. Não era a Eucaristia, mas prefigurava a Eucaristia, que é a presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Exortando os discípulos, lembrando a eles os 2 milagres da multiplicação dos pães, trazendo à memória a eles esses fatos, nosso Senhor está chamando-os a compreender algo, um mistério que será o centro da vida deles, quando ele institui a Eucaristia na Quinta-feira Santa. Então, nosso Senhor está como que preparando os apóstolos para aquilo que vai ser o centro da vida deles, que é o próprio Cristo presente em cada hóstia consagrada. É o próprio Cristo, Senhor, que está presente em cada hóstia consagrada, da menor a maior. Então, nosso Senhor está exortando a fé deles nas pequenas coisas, para que eles possam compreender as coisas maiores, que virá com o grande mistério da Eucaristia. Tanto é que muitos deixaram de seguir Jesus quando Jesus anunciou o mistério da Eucaristia em João capítulo 6. Então, nosso Senhor está abrindo a compreensão deles. E veja, os discípulos estavam tão próximos ao Senhor, tão ligados em sua palavra, que eles esqueceram até de levar os pães. Como é que pode vários homens esquecendo de levar os pães? Se um esquecesse, outro se lembraria, mas ambos esqueceram, porque estavam fixos na palavra do Senhor. Mas faltavam a eles uma compreensão intelectual, uma experiência concreta daquilo que o Senhor anunciava. Eles ficavam fixos, admirados com o ensinamento de Jesus, mas faltava para eles um enraizamento, um aprofundamento. Então, meu irmão, minha irmã, não fiquemos na ignorância. Nós temos as Sagradas Escrituras, mas eu vou ler e vou interpretar a Bíblia do meu jeito? Não. Você quer? Eu leio, eu não consigo entender. Lê. Então tenha um catecismo da Igreja Católica. A melhor forma de você compreender a Bíblia é lendo o Catecismo da Igreja Católica. Ali está a interpretação do magistério da Igreja, das Sagradas Escrituras e também da Sagrada Tradição. Leia livro de santos, aproveite esta quaresma, faça leituras espirituais. Leia livros espirituais que ajudem a alimentar a sua fé, para que você não fique na ignorância como estavam os discípulos, os apóstolos do Senhor, de uma forma específica. Para que você não fique na ignorância. Ah, mas eu não sei ler. Mas hoje você tem o YouTube, você tem os recursos, tem até essa meditação do Evangelho, que a comunidade sempre está postando, tem formações católicas na internet, áudios, vídeos, enfim, tem das mais variadas formas que você pode alimentar a sua fé. Então use esses meios para crescer na fé, para desenvolver a fé, para sair da ignorância, como fala nosso Senhor no Evangelho de hoje. Com a ignorância, nós somos ignorantes em muitas coisas. Existem muitas coisas que nós não conhecemos,
Mas nós não devemos ser a respeito da nossa fé. Nós devemos conhecer a nossa fé. Nós devemos se instruir da nossa fé. É certo que a gente não vai saber de tudo, mas o essencial, o credo, o Pai Nosso, os 10 mandamentos, aquilo que ensina o catecismo, nós devemos compreender. Por isso, adquira o catecismo da Igreja Católica, até se você puder o catecismo de São Pio X, que é bem sintético, e leia as Escrituras, leia livros espirituais, para que possamos compreender aquilo que nós experimentamos por uma vida de oração. Porque a gente não pode deixar a vida de oração e deve unificar a nossa vida interior com a nossa vida intelectual, com a nossa busca de compreender mais as verdades da nossa fé, amando o Senhor com todo o nosso entendimento. Então, neste Evangelho, Jesus admoesta e Jesus faz vários questionamentos aos seus apóstolos, para que eles compreendam mais, para que eles busquem sair da ignorância e compreender mais a verdade da revelação divina, a verdade daquilo que Jesus estava anunciando em suas pregações. Então saiamos de nós mesmos, busquemos compreender e crescer na nossa fé católica, porque nós só iremos amar aquilo que nós conhecemos. Então nós iremos amar a nossa fé se nós buscarmos conhecer, sair somente do abstrato, do compreender superficialmente, não, se aprofundar na nossa fé. Então, se você quer recomendações para compreender mais a fé, de vídeos, de livros, você pode deixar o comentário no YouTube da comunidade. E com muita alegria, aceitemos essa repreensão do Senhor. É para mim e para você. Foi para os apóstolos, mas hoje é para mim e para você, para todos nós, para que possamos compreender mais a nossa fé católica. Continuando a estar próximo do Senhor, de tal modo que eles esqueceram os pães, pela vida de oração, mas também conhecer o Senhor, se aprofundar na sã doutrina da salvação, estudando o catecismo da Igreja Católica, lendo as Sagradas Escrituras, vendo formações pela internet. Quem tem dificuldade de leitura, porque é analfabeto ou tem alguma outra dificuldade, vem escutando formações pela internet. Existem inúmeras formações católicas que ajudam a alimentar a nossa fé. E então, nosso Senhor prepara-os para o mistério da Eucaristia. Então, nós estamos diante desse mistério em cada Santa Missa. Creiamos firmemente em Jesus, o pão da vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Pela sua palavra, a Virgem Maria, que compreendia tudo, nos ajude a compreender a palavra de Deus e colocar em prática. Porque Nossa Senhora não era ignorante. Nossa Senhora era conhecedora da palavra. O Magnificat de Nossa Senhora tem várias referências bíblicas do Antigo Testamento. Então, como Nossa Senhora, sejamos nós conhecedores da palavra. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque se sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena de São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Glorioso São José, rogai por nós. Não se esqueça de fazer os propósitos da quaresma, de oração que você vai rezar, de jejum daquilo que você vai retirar de penitência, aquilo que você vai deixar de fazer, de tomar algum alimento, enfim. E de esmola, aquilo que você vai fazer em relação ao próximo. Até lhe recomendo, baseado no Evangelho de hoje, faça proposta de leitura do Catecismo, leitura da Bíblia, de um livro espiritual. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, para que possamos compreender, não como os apóstolos, que não compreenderam, mas Nosso Senhor os exorta para que eles compreendam, que possamos compreender acerca de Nosso Senhor aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.